Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui da série do Dramática, a sessão de teatro do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente vai conversar agora com o Jacques do Sobrevida. Olá, Jacques. Olá, tudo bem, André? Todo mundo? Tudo bom? Está em Porto Alegre? Sim, voltamos, já estamos de volta a Porto Alegre, mas semana que vem a gente já está de volta aí a São Paulo para fazer a apresentação do festival. Em resumo, vai ser uma semaninha só aqui em Porto Alegre e a gente já volta para São Paulo. Esse ano a gente, né, no Mix Brasil, a gente tem um espetáculo justamente de fora de São Paulo. Eu queria começar perguntando para você como é que foi essa experiência, né? Acho que a gente já conversou um pouquinho nos bastidores. Como é que foi essa experiência, né, de desenvolver um trabalho, uma residência que foi meio em São Paulo, meio em Porto Alegre, né? E depois o fato de do espetáculo estar estreando aqui. Então, André, isso acho que até tinha comentado contigo, para a gente que é aqui de Porto Alegre. O grupo é formado, eu sou naturalmente de Porto Alegre, mas os meninos, os dois atores, um é de Brasília e o outro é de Minas, mas moram aqui em Porto Alegre. Então, para a gente sair com o espetáculo de Porto Alegre, a gente brinca, cruzar a fronteira do sul aqui, é muito complicado por questão de custos, é muito complicado por questão de contatos mesmo, porque é maluco, por mais que a gente viva no mesmo Brasil, a gente tem distâncias muito gigantes em função do tamanho e da relação das pessoas também, eu acho. Então, a possibilidade de fazer uma residência em São Paulo e levar uma arte produzida aqui, começar a produzir aqui, e passar pelo processo de residência em São Paulo e continuar sendo produzida aí, foi algo fenomenal, algo que a gente não imaginava até então, muito menos num período vindo aí de pandemia, né? Então, a gente começou esse processo em maio do Sobrevida, a gente começou esse processo das leituras dramáticas do espetáculo em maio desse ano. Ele, a princípio, era para ser um monólogo só, e aí, durante a leitura, estavam os dois atores, e os dois leram de uma forma muito fluida, e o espetáculo acabou se transformando, então, para duas pessoas. As duas pessoas que trabalham esse mesmo personagem, o ator, vivenciado por dois atores em cena. Em junho, a gente começou os ensaios presenciais aqui com os cuidados todos e vacinados em Porto Alegre, até que apareceu o edital da residência e do Festival Mix Brasil. E aí a gente se inscreveu e continuou ensaiando, continuou produzindo, dividindo o texto em unidades, trabalhando cada unidade do texto. A gente continuou seguindo o nosso trabalho por aqui. Quando veio a resposta positiva da residência e do festival, e aí nós, bom, agora vamos nos colocar muito mais ainda dentro desse processo. E aí os ensaios se intensificaram por aqui.
a gente ensaiava 3, 4 vezes na semana aqui em Porto Alegre, no espaço da nossa diretora de movimento, da Ângela Spiazzi, e depois, na sequência, a semana em São Paulo da residência foi primordial. O início do processo já serviu porque a gente começou a conhecer o espaço, ter noção de qual era o espaço onde a gente ia fazer essa residência, saber o que nós poderíamos aproveitar ou não, conhecer a equipe técnica, então isso já foi sensacional, conhecer todo mundo do Centro Cultural da Diversidade, toda a galera que trabalha lá e todo o apoio que a gente recebeu. E, na sequência, passar uma semana durante o encerramento do processo foi fundamental, porque a gente estava ensaiando todos os dias aqui, passou umas 2 semanas ensaiando todos os dias em Porto Alegre, mas efetivamente o ensaio geral, com toda a estrutura de luz, que foi inclusive pensada e criada durante a residência no CCD, toda a parte de luz, o ensaio com o nosso cubo de cenário completo, com os tecidos, com as cortinas, os jogos de luz, isso aconteceu nessa última semana de residência. Então, assim, foi primordial também, não só pelo fato de sairmos da nossa cidade de origem e conseguir levar o nosso material artístico para fora de Porto Alegre, estrear no Festival do Mix Brasil, mas também pelo fato de ter uma semana de imersão em que a gente pôde criar e conduzir todo esse processo para a parte, digamos, quase final, porque até a hora da estreia a gente sempre alguma coisinha a gente ajusta. E a gente viu como mudou, né, do começo do processo de residência para o espetáculo final, e vamos ver o que tem de novidade também na estreia no festival. A gente estava se dando conta que as inscrições todas, né, das inscrições todas no edital do Dramática desse ano e na seleção que a gente fez, a gente acabou tendo espetáculos muito biográficos, né, que contam muito da história. Acho que dos 5 espetáculos, 4 são bastante a história dos dramaturgos, das pessoas que escreveram os espetáculos ali no palco, mas, sem dúvida alguma, o Sobrevida é o mais literalmente a história, né? Conta uma história, ainda que você tenha um personagem ali, mas ele conta bastante a tua história, o teu processo de, não sei se a palavra é aceitação, mas de reconhecimento, né, do status sorológico. Você acha que isso tem a ver com o fato de você ser jornalista também, de você fazer um texto um pouco mais factual? Como é que você enxerga esse processo? Eu vou te dizer, André, que eu acho que sim, eu acho que tem relação, obviamente, não tem como não ter essa coisa do texto. A gente vive dentro do jornalismo essa necessidade do texto ser mais objetivo e direto para que chegue de uma forma mais rápida e precisa nas pessoas, né? E eu acho que, óbvio, carrego um pouco disso na minha escrita, ou talvez com tudo dela. Esse é o segundo espetáculo que eu escrevo dentro desse processo da pandemia. Eu acho que o primeiro foi um musical, mas que o Sobrevida é o que vai sair e que não tem muito a ver com a minha vida. Esse, de fato, é autobiográfico. Eu até brinco em algum momento do espetáculo e com os meninos eu sempre brinquei que eu queria que os meus amigos escrevessem a minha história em algum momento da vida e deixar alguém responsável por isso. Até que na pandemia a gente estava todo mundo assim, tipo, em casa, sem ter o que fazer. Eu disse, vou tentar, vou escrever. E para mim eu acho que era importante o objetivo de escrever esse espetáculo e de levar ele adiante, e levar para o palco, e levar para outros lugares. O objetivo principal é uma forma de lutar contra esse estigma social que se impõe com as pessoas que vivem com HIV. Sobre a questão da sorologia. Não é uma visão de romantizar, não é uma visão de nada. A gente sabe que tem que se cuidar, todos os cuidados estão aí, as campanhas são necessárias para isso, mas a partir do momento que você se descobre uma pessoa soropositiva, esse estigma é muito presente. Eu conheci pessoas, conhecidos próximos a mim, que descobriram o diagnóstico e que simplesmente ignoraram e acabaram morrendo por isso. Então, o objetivo desse espetáculo era que, minimamente através da minha história, eu pudesse, de alguma forma, chegar em outras pessoas para que elas pudessem perceber e entender se, assim, a partir do momento que você recebe um diagnóstico, você não precisa achar que a sua vida acabou, que a sua vida é uma dádiva, uma dádiva divina de tudo que vem dali para frente, como a gente diz no texto do Sobrevida. Não, você precisa ter cuidados, mas a sua vida pode seguir naturalmente. E é essa batalha, e aí acho que por isso também que eu quis contar muito cronologicamente a minha história,
e a gente brinca, tipo, eu preciso contar um pouco da minha vida, de quem eu era, por onde eu passei, por onde eu caminhei, por mais uma cena curta, uma caminhada de igreja, uma caminhada de descuidados com a saúde no início da vida sexual, que me fizeram chegar nessa sorologia. Então eu precisava contar isso de uma certa forma autobiográfica e até de uma narrativa mais tradicional, para que as pessoas conseguissem perceber que o caminho pode ser, que foi o meu caminho, pode ser o caminho de qualquer outra pessoa, e aí sim a gente poder conversar e falar sobre isso de uma forma muito mais aberta, tranquila, para a gente tentar acabar com esse estigma social das pessoas que vivem com HIV. E mesmo sendo ator, você optou por não tá em cena, quer dizer, no final, sem contar aí um pouquinho o final, spoiler. Mas assim, você foi uma opção? Teve algum momento que você achou que você fosse estar em cena, que você fosse protagonizar também esse espetáculo? Por que você decidiu não estar em cena, pelo menos durante no curso do espetáculo? Então, foi uma opção, sim, André, de não estar em cena. Até os meninos que atuam hoje e outros amigos falavam, eu acho que é tu que tem que fazer esse espetáculo, Jacques. Eu disse, não, gente. Primeiro que eu estava até em dúvida sobre a direção desse espetáculo, se eu devia dirigi-lo. Por quê? Eu não queria que, por mais que fosse ainda dentro desse objetivo de levar para muita gente, eu não queria que fosse um projeto de uma pessoa só. Né? Já que eu escrevi esse espetáculo, eu imaginava que outra pessoa deveria atuar e outra pessoa deveria dirigir, para que pudesse contribuir com outras experiências de vida e com outras experiências artísticas dentro desse processo. Por que era importante para mim isso? Porque, como a gente diz no texto também, eu acho que a sorologia ela pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu não queria que fosse algo, o espetáculo da minha história, da minha vida, que eu estou em cena, que eu vou dirigir, que eu vou fazer tudo. Porque essa história é minha, mas ao mesmo tempo ela pode ser de qualquer pessoa que está na plateia, de qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que passa por situações ou que conhece pessoas que passam por situações semelhantes a essa. Então eu acho que essa diversidade de ter dois atores atuando para fazer um personagem só, de eu ter uma direção de movimento de corpo e que me ajuda, da Ângela Spiazzi, que me ajuda muito também na questão de texto, de dramaturgia de uma maneira geral, de ter uma criação de luz do Ricardo Vivian, que é quem lê o texto, pensa a luz, mas que também contribui com a narrativa da história. A luz ajuda, a iluminação do espetáculo ajuda muito a contar essa história também. Do Rodrigo Chalaco, que nos deu, a gente chegou com uma ideia pré-concebida de cenário e ele foi ajustando dentro daquilo que as possibilidades poderiam acontecer. Então eu queria justamente isso, que eu conseguisse ter pessoas envolvidas nesse processo, porque com esse mesmo objetivo de levar o espetáculo para mais pessoas, para ver que isso pode ser, assim como foi comigo, pode ser com qualquer pessoa, essas outras pessoas também borrassem um pouco, a gente gostava de usar essa expressão, borrassem um pouco essa trama, essa história do Sobrevida, para que ela pudesse não ser só um projeto de uma pessoa só e que pudesse aí levar para muitas pessoas mais. Além do personagem dividido em dois em cenas, eu acredito que você tem um terceiro personagem, que é a caixa de luz, né? Desde que eu li o projeto, ele tava, né, era muito presente. Ele efetivamente, a caixa é um terceiro personagem, ou ela é mais que uma cenografia, na verdade, né? Isso, a gente, quando pensou nessa possibilidade, porque assim como no início do espetáculo ele foi pensado, planejado para um monólogo, a gente pensava que era uma quase como a caixa cênica do teatro, preta, e não precisaria de mais nada dentro desse espetáculo. Mas ao mesmo tempo que a gente evoluiu para dois atores e ganhou muito com isso, eu pude presenciar as duas versões do monólogo, e com dois a gente ganhou muito para isso, a gente ainda pensava, se questionava, o que a gente vai conseguir colocar de cenário aqui? É quase uma caixa cênica do teatro preto, e é isso, e a luz e os dois atores ali. Mas aí nos bateu essa ideia da caixa, que a gente brinca que é a nossa gaiola das loucas, que é quase como uma célula-mãe de onde sai, de onde parte. A gente tem essa imagem do início do espetáculo, pensada desse embrião do nascimento, do início da vida, e quando eu escrevi, pensava de uma maneira diferente isso, e aí quando a gente entrou para a ideia do cubo cênico ali, dessa cenografia,
e disse, bom, esse é o nosso embrião, é o nosso universo, o nosso útero, de onde a encenação parte dali. Então, até por isso os meninos começam dentro desse espaço, esse início do nascimento se começa dentro desse espaço, e a gente brinca sobre essa morte, renascimento a todo momento, porque é isso, quando você fala, precisa comentar sobre o seu diagnóstico para alguém, é como se você morresse um pouco e nascesse novamente, cada vez que precisa contar. Então a gente faz esse jogo de morte, vida e renascimento ao longo de todo o espetáculo, e essa caixa, esse cubo cênico virou esse terceiro personagem, como tu bem disse, que a gente também não tinha percebido ele como personagem, mas de fato é, de onde a encenação parte, onde os atores saem de todos os outros elementos partem desse cubo, então ele virou uma célula-mãe dessa origem de vida, assim. E, bom, e também tem o fato de ajudar que você tem um cenário que permite que o espetáculo viaje muito, muito facilmente, né? Porque você tem um elemento cênico muito forte, que você pode trabalhar na luz, né? E a gente vê isso no espetáculo, tem uma luz muito marcante do próprio espetáculo. Você já está pensando em viajar? Como é que... Querido, o que eu mais quero, porque o objetivo era justamente, como eu disse, o objetivo era justamente esse, a gente conseguir levar isso para mais pessoas, sabe? Para a gente conseguir debater, conversar, questionar, levar isso adiante. E justamente quando a gente pensou nesse cenário, pensou assim, a gente precisa de alguma coisa que quase caiba numa mala para a gente conseguir levar para outros lugares, porque todos os espetáculos que eu tinha feito até então, a gente sempre batia nessa coisa de número de pessoas, que infelizmente a nossa realidade artística, a gente não consegue viajar com um grupo de 10, 15 pessoas, não consegue viajar muito com um cenário gigantesco, então a gente pensava em algo que pudesse nos dar essa proporção de, sim, é algo que é interessante, é bonito cenicamente, mas ao mesmo tempo que seja prático para a gente conseguir viajar e levar ele para mais pessoas possíveis. É a nossa super vontade de querer levar ele adiante, a gente está de olho em outros editais aí que possam aparecer, possibilidades, eu estava até comentando com os meninos de possibilidade de levar para o Rio de Janeiro de alguma forma, porque tem teatro de ocupação, enfim, o nosso desejo é que a gente conseguisse circular o Brasil inteiro com esse espetáculo, com Sobrevida. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Já aqui, ó, boa sorte. A gente está gravando aqui antes do festival ter a estreia no Festival Mix Brasil. Boa sorte na estreia, boa sorte na carreira do festival, do espetáculo, do Sobrevida, que eu tenho certeza que vai ser uma carreira brilhante. Muita gente vai ver pelo Brasil inteiro. Parabéns. Muito obrigado ao Centro Cultural da Diversidade e ao Festival Mix Brasil por ter proporcionado a gente esse momento de residência e dessa possibilidade de estrear esse espetáculo que é importante para mim, mas que também se tornou importante para todas as outras pessoas envolvidas e levar isso para São Paulo. Valeu.